Olá, bem-vindos ao Cinésio Fono, episódio 2, parte 2. Eu sou Carlos Charoni, da 9ª Região, com o número de conselho 10025. Bom, pessoal, vamos aqui falar sobre a segunda parte do episódio 2, isso mesmo. A gente vai levar agora algumas considerações relacionadas à doença de Parkinson, à esclerose lateral amiotrófica e também, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a disfagia sarcopênica. Eu espero que seja muito tranquilo para todo mundo que já escutou a primeira parte. Mas a gente vai repetir algumas coisinhas bem interessantes, tá bom? A gente vai falar agora um resumo sobre o tipo de exercício, descrição do tipo de exercício e o objetivo principal, tudo bem? Para a gente não fazer sempre confusão. Vamos lá, vamos relembrar aqui rapidinho. Isotônico. O músculo se contrai e altera o seu comprimento, gerando movimento. Nele eu vou ter fases concêntrica e excêntrica bem consideráveis. É o que a gente vai resumir na seguinte maneira. É o músculo que eu vou precisar de repetições. Não levo muito em consideração aqui o tempo em que ele vai se manter estirado ou ele vai se manter recolhido, ok? O objetivo principal é hipertrofia e força. Nesse caso, é quando eu faço repetições lentas nesse processo concêntrico e excêntrico. Mas se eu quero uma resistência maior, eu vou precisar então de uma repetição maior. Ok, é só você pensar da seguinte forma. Se eu quero que ele tenha resistência durante um determinado tempo, com uma força, eu vou precisar de uma carga leve, numa certa velocidade concêntrica e excêntrica, mas a minha repetição vai aumentar. Então, ao invés de 3 a 6 repetições, eu coloco 15 a 20 repetições. Lembrando, mesmo que eu faça focado na resistência, eu vou recrutar força. Mas isso vai ser sempre a critério do terapeuta e, claro, a sua observação clínica diante do paciente, ok? Bom, isométrico é aquele que o músculo se contrai, mas não vai ter alteração no seu comprimento e nem movimento. Ele vai ficar contraindo, mas uma observação, ele vai acabar também fazendo um movimento ali de retorno. Esse sem movimento é quando ele está contraindo. Qual é o principal objetivo nesse caso? É uma resistência estática. Então, é sim, resistência e isometria. Mas eu vou ter com ele estabilidade e força também, para a gente não confundir conceitos. Tudo bem? Então, eu tenho nele resistência estática, estabilidade e força, e eu levo em consideração não a repetição, mas sim o tempo que ele vai se manter estirado. O músculo vai ficar em estiramento. Nós temos ali uma concentração na musculatura em estiramento, mas isso não quer dizer que ele vai ter força só quando ele está estirado. Lembra, concêntrico, o músculo ele está concêntrico, eu tenho recolhimento. Excêntrico, ele é estirado. Lembra que a gente falou das pesquisas lá no episódio 2, parte 1. Tá em dúvida? Volta para lá e escuta. Isocinético é quando a gente tem a velocidade do movimento mantida numa velocidade constante. Aqui a gente tem força e resistência, dependendo, claro, do protocolo que você vai desenvolver. Mas o que é importante entender nele? Que ele vai levar controle temporal e uma coisa muito importante para o fonoaudiólogo, que é o quê? A coordenação motora fina. Quando eu falo em coordenação motora fina, eu vou dar uma dica. Pensa no putamen. Não sabe o que é putamen? Vem outras temporadas aí, depois da Cinesiofono. Mas dou outra dica. Está relacionado à questão da fala e à questão neuronal. Ok? Bom, vamos lá. Começando com a doença de Parkinson, ok? Bom, o objetivo aqui, nesse caso, ele vai ser multifacetado. Vamos entender o que a gente tem de diretriz hoje relacionada a Parkinson. Bom, existe uma fundação, que é o Parkinson Foundation, que em 2021 eles recomendaram exercícios de força
de 2 a 3 vezes por semana em dias não consecutivos. Isso, na cinesiologia, é importante. Na primeira parte do episódio 2 a gente fala sobre isso. Logo, a intensidade desse exercício ela vai variar na repetição. Para iniciantes, até quando ele inicia o tratamento para chegar numa fase avançada. Então, a gente começa com entre 10 a 15 repetições, iniciando o exercício, e vai progredindo entre 1 a 3 séries de 4 a 10 repetições. A gente aumenta a quantidade de séries. Claro, dependendo também da escolha do tipo de exercício que você vai querer, ok? O que é importante entender no processo e o que essa diretriz fala é que a gente precisa de exercícios de força. E aí a gente encontra exercícios de força, tanto da maneira da isometria ou da isotonia. Depende de como eu vou adequar esse exercício. E o nosso material exclusivo no grupo VIP está lá no WhatsApp, algumas considerações e alguns exemplos. É crucial a gente combinar sempre força e equilíbrio para esses pacientes, porque equilíbrio vai dar coordenação. Coordenação eu tenho agilidade. E o principal no Parkinson é a gente entender que eles vão precisar de um trabalho de dupla tarefa. O que significa isso? E a diretriz do Parkinson orienta a realizar exercícios de dupla tarefa. Eu não estou falando de exercícios das diretrizes fonoaudiológicos específicos, mas sim exercícios gerais. Quando a gente leva para a cinesiologia, a gente faz essa nossa adaptação, que é um raciocínio clínico. Então, vamos lá. Se ele recomenda treino de equilíbrio, agilidade e dupla tarefa, a gente tem um exemplo muito legal, que pode promover exercícios de amplitude para a voz. Um dos métodos utilizados e bem recomendados e também muito bem redondo na questão científica, com comprovação, é o Le Silverman, que é um treino de força e potência das pregas vocais. E também já consegue fazer ali alguns trabalhos relacionados à articulação da fala. E a gente pode juntar, então, exercícios de língua com grande amplitude e esforço, junto com o treino de força e potência das pregas vocais. E aí a gente vai melhorar a articulação, a deglutição e a projeção dessa voz também. Nesse caso, a gente poderia utilizar de maneira predominante exercícios isotônicos com foco na amplitude máxima e intensidade vocal elevada. Mas vamos lá, mais uma vez esse vamos lá. Temos que levar em consideração o nosso paciente, tá? O ácido lático ele vai ser muito importante nesses casos, ok? Já a esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, a abordagem ela vai ser mais cautelosa na questão do objetivo de ganhar força. O que a gente precisa entender é que na ELA a gente precisa manter a função e a força nos músculos que são menos afetados. Então, eu tenho que pensar na qualidade de vida do paciente para que não cause durante o meu exercício, o meu planejamento terapêutico, uma fadiga excessiva. Porque se eu promovo um exercício de força onde vai gerar muita fadiga para esse paciente, eu vou poder, no caso, acelerar um processo de degradação nessa doença neurodegenerativa. O que as pesquisas elas demonstram? Que exercícios de resistência, nesse caso, de baixa a moderada intensidade, dependendo do grau que o paciente se encontre, principalmente nos estágios iniciais, ele vai ser benéfico. Tem um estudo de 2024 na revista Nature, eu não sei o autor agora, mas o que ele mostra? Eu posso colocar no nosso grupo VIP, me perdoe não trazer agora nesse momento. Ele mostrou que 3 meses de exercício moderado intenso de força, com condicionamento para resistência, conseguiu manter, olha só, manter, não elevar. Eles mantiveram a força muscular e os scores funcionais desse paciente. Scores funcionais significa que ele conseguiu manter a qualidade de vida, as suas funções, ok? A gente poderia colocar esse exercício fonoaudiológico da seguinte maneira. Seria um exercício isométrico suave, onde eu tenho, sim, eu vou ter uma contração, onde eu vou manter durante um determinado tempo com uma força leve. E aí, esse tempo eu vou mensurar, claro, dependendo do meu critério terapêutico.
Vamos dar um exemplo. Um vedamento labial ou de uma elevação de língua com um período longo de descanso. Então, ele realiza lá a contração durante um determinado tempo de mensuração. Claro, depende do paciente, digamos, 30 a 60 segundos, dependendo até onde ele vai. Mas não leve em consideração essa fadiga. Você vai monitorar a fadiga, ok? Não é até ele chegar à fadiga. Você monitora a fadiga. Então, ele vai fazer esse exercício e vai ter um descanso mais elevado. Coloca aí para ele repetir novamente 2 minutos, por exemplo. Aqui a gente pode colocar uma atenção bem crítica, que é nunca fazer exercícios com esse paciente até a fadiga. Você vai monitorar. Lembra que o foco nesse caso é a função e qualidade de vida. Eu não quero hipertrofiar, não quero gerar muita força para esse músculo. Ok? E por último, a gente vai falar agora da disfagia sarcopênica, que é um diagnóstico que está cada vez mais relevante. Bom, para quem não entende um pouquinho de disfagia sarcopênica, a gente vai resumir aqui bem rápido, tá? A gente pode ter inclusive uma temporada falando só sobre isso. A disfagia sarcopênica está associada a uma perda que é generalizada de massa e força muscular, principalmente na deglutição, que está envolvida em outras musculaturas também ali no complexo iolaríngeo. Por isso que a gente hoje determina como disfagia sarcopênica. O tratamento mais detalhado, ele exige uma abordagem multiprofissional, principalmente com suporte nutricional agressivo. Quando a gente fala suporte nutricional agressivo, um profissional que entenda dessa intervenção, que a gente vai precisar de um conceito mais proteico. A gente vai precisar de proteína ali e uma capacidade funcional para eu fazer treinos de resistência dos músculos da mastigação e da deglutição, que vai ser uma etapa para o fonoaudiólogo. Exemplos, exercícios de Shaker, que são fundamentais, né? Então, assim, a gente vai dar um exemplo. Ele deveria, nesse caso, fazer um trabalho onde eu posso fazer um exercício isométrico, primeiramente, onde a cabeça eu vou manipular do paciente e elevar por 1 minuto, e aí eu repito 3 vezes com intervalo de 1 minuto. Então, eu elevo a cabeça do paciente por 1 minuto, repetindo 3 vezes no intervalo de 1 minuto. E aí eu posso depois fazer uma combinação com o exercício isotônico, que é a cabeça elevada de uma maneira repetidamente, com movimentos de 30 vezes. Então eu faço um movimento de elevação do paciente supino, lembra, deitado, 30 vezes. Coloco o queixo lá no peito do paciente e retiro. A cabeça no paciente e retiro. Durante 3 vezes. Aqui eu tenho uma isotonia. Então a gente pode combinar. O principal objetivo é fortalecer os músculos suplióides, que são responsáveis por elevar e anteriorizar a laringe e proteger as vias aéreas durante a deglutição. Mas o shake tem uma carga de exercício muito significativa e a gente pode também adaptar para alguns pacientes, tá? Com algumas modificações que hoje são desenvolvidas. Por exemplo, a gente usa muito uma bola que pode ser aquelas bolas infláveis, né? Até 12 centímetros, que vai ficar entre a base do queixo e lá o externo. Então esse exercício ele pode combinar também tarefas isométricas, mantendo 10 segundos na pressão nessa bola, ok? E isocinéticas, porque a gente vai ter um trabalho de movimento e esse movimento ele vai ser constante em uma repetição sucessiva e aí acabar sendo isonético. E a gente, porque vou ter um equipamento que vai mensurar o quê? Essa velocidade, ok? E aí eu posso ali determinar quantos segundos eu tenho a cada movimento que eu vou fazer nessa bola, que ela é inflável e ela vai fazer um movimento constante de 10 segundos, porque eu vou combinar tarefas isométricas. Então, eu mantenho 10 segundos, pressionando o queixo na bola e retiro com um movimento específico que a bola vai fazer do queixo. Ela já vai ter um movimento. O mesmo movimento que ela faz de transição do queixo por ela ser inflável, ela ter essa mobilidade, vai ser o mesmo movimento sempre. Então vai ser um movimento constante. Por isso que acaba sendo isocinético. Ok. E eu posso incluir também aí a manobra de
Mendelssohn, que a gente conhece, para quem trabalha com disfagia, que é a elevação do osso, do complexo ióide, desculpa. Então é um trabalho que o paciente precisa ter o comando, o nível de consciência tranquilo para realizar. E vai melhorar muito a abertura do esfíncter esofágico superior. Então é aquele prolongamento voluntário da elevação ióide laríngea em um pico de deglutição. Ok? Podemos também incluir aí, para resistência, para esses pacientes, que é muito importante esse exercício, é a resistência da língua. E aí eu entro com uma isometria, onde o paciente posiciona a língua no palato duro. Ele vai manter pressionada com uma força máxima durante um determinado tempo. Lembra? Depende do paciente. Principalmente pacientes sarcopênicos, a gente tem que levar em consideração aí, nesse caso, a fadiga dele. A gente vai mensurar esse tempo para gerar uma resposta eficaz. Então ele mantém com a força máxima. Língua no palato duro com força, pressionando, mandíbula aberta. Aqui eu tenho duas isometrias importantes. Ali, então tenho uma inervação de trigêmeo trabalhando também. E aí eu consigo mensurar através do meu critério terapêutico, né, e a minha observação, porque nada é automatizado, quantas repetições e séries eu vou fazer e vou progredindo. O importante nesse caso é progredir. Lembra, preciso de ganho de massa. E aqui eu posso pensar também em exercícios mais específicos. Eu coloquei um exemplo ali, isocinético, no nosso grupo de WhatsApp. Coloquei um vídeo, inclusive, com um paciente meu realizando um trabalho de movimento de língua isotônico, isocinético, com apoio lá de um equipamento para mensurar a velocidade. Quem está no grupo, com certeza deve ter visto. Quem não viu, eu vou postar de novo. Quem entrou depois, eu sempre vou repetir essas postagens. Tudo bem, gente? Bom, essa foi a parte 2 do nosso segundo episódio e a última parte do segundo episódio. A gente se encontra no terceiro episódio. Não esqueçam sempre de seguir, de comentar. É muito importante também você compartilhar com outros colegas fonoaudiólogos. Vai nos grupos que você tem lá e coloca o link, tá? Não precisa colocar o link do nosso grupo VIP. Coloca apenas o link do Spotify, porque o que interessa pra gente, quem está no grupo VIP, para quem está lá realmente, é quem é ouvinte, para quem escuta. Então, merece o material quem realmente acompanha e escuta. E a gente sabe quem está movimentando e quem não está. E isso é importante, essa troca, porque dá seriedade para o programa e seriedade para o material que a gente está construindo. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo episódio.